Vamos pensar numa coisa bem do dia a dia, a mesa de jantar. É quase a certeza que tem um saleiro ali, né? É um objeto tão comum, tão presente em tudo, que a gente mal para pensar nele. Mas olha só, isso aqui não é só um tempero. Isso é cloreto de sódio. Um mineral com uma história, nossa, uma história secreta e super poderosa. É algo essencial para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Porque a história do sal é, de várias maneiras, a própria história da humanidade. Então, vamos mergulhar fundo para entender de verdade como é que esse simples cristal acabou moldando o mundo que a gente conhece hoje. Pois é. Muito antes de ser só um ingrediente que a gente joga na comida, o sal era uma mercadoria valiosíssima. Um verdadeiro pilar que ajudou a construir impérios. A gente está falando de coisa de 15 mil anos atrás, quando os humanos já tinham sacado o poder do sal para preservar alimentos. Lá na Babilônia, por exemplo, ele conservava carnes. No Egito, era super importante até na mumificação, acredita? E na China, virou a base de um dos primeiríssimos monopólios do Estado. E aqui, olha que interessante, a gente chega na origem de uma palavra que todo mundo conhece, salário. Ela vem do latim salarium, que era, literalmente, a porção de sal que os soldados romanos recebiam como pagamento. Aquela expressão ser digno do seu sal significava exatamente isso, merecer a sua grana, o seu pagamento. O naturalista romano Plínio Velho resumiu tudo perfeitamente. Para eles, o sal não era luxo, não. Era uma necessidade absoluta. Chegava a ser ligado à própria deusa da saúde, que eles chamavam de Salus. Bom, mas agora vamos sair um pouco da história e ir para a cozinha, porque o papel do sal, minha gente, vai muito além de só salgar. É pura química que acontece no nosso paladar. O sal é tipo um maestro dos sabores. Ele tem uma capacidade incrível de realçar o que é doce, diminuir a sensação de amargo e até equilibrar a acidez. Sabe, uma pitadinha de sal numa sobremesa ou no molho de tomate, nossa, pode mudar completamente o prato. Na cozinha, o sal faz sua mágica através de processos químicos. E de todos eles, vamos focar em um que explica assim direitinho como uma simples pitada de sal pode deixar uma carne incrivelmente suculenta. Esse processo é a famosa osmose. É assim. Primeiro, o sal que está na superfície da carne puxa a umidade para fora, criando uma espécie de salmoura. Depois, essa mesma salmoura é reabsorvida pela carne, levando todo o tempero lá para dentro. E o resultado? Uma peça muito mais saborosa e suculenta. É genial. E olha, nem todo sal é igual, viu? Daquele sal de cozinha comum até os cristais mais gourmet, existe um universo de cores, texturas e sabores para a gente conhecer. Dá uma olhada na diferença. Aqui na esquerda, o famoso sal rosa do Himalaia. Essa cor dele vem de minerais como óxido de ferro. Já na direita, o sal vermelho havaiano, que é misturado com argila vulcânica. A cor não é só bonita não, ela indica que ali tem minerais diferentes. E aqui temos dois tipos bem especiais. A flor de sal, que é colhida à mão, é levinha, crocante, perfeita para finalizar um prato, sabe? Já o sal defumado, ele é exposto à fumaça de madeira, o que dá para ele um sabor profundo, ótimo para carnes ou vegetais na grelha. Essa tabela dá uma ideia geral bem rápida. Repara como o teor de sódio muda bastante. O sal light tem quase metade do sódio do sal de mesa comum. Já a flor de sal, apesar de ser usada em menor quantidade, é a que tem a maior concentração de sódio. Interessante, né? Mas ok, apesar de toda essa importância histórica e culinária, o consumo de sal hoje em dia virou um desafio. A questão é, como aproveitar os benefícios sem acabar prejudicando a saúde? E aqui está o ponto central. A Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 5 gramas de sal por dia. Só que no Brasil, o consumo médio é de 8,2 gramas. Isso é mais de 60% acima do recomendado. E o mais impressionante é que a maior parte desse excesso não vem do saleiro da mesa, não mesmo. Cerca de 2/3 de todo o sal que a gente come já vem escondido nos alimentos processados e ultraprocessados. Mas o sal também é uma ferramenta de saúde pública. Aqui no Brasil, a lei que obriga a adição de iodo no sal de cozinha praticamente acabou com doenças como o bócio, que é causado justamente pela falta desse mineral que é essencial para a tireoide. Então, como é que se acha o equilíbrio? Bom, algumas dicas. Colocar o sal no final do cozimento ajuda a usar menos. Explorar outros temperos como ervas, especiarias. E o mais importante, ler os rótulos dos alimentos. Ah, e reduzir a quantidade aos poucos também ajuda o paladar a se acostumar de novo.
No fim das contas, o sal é muito, mas muito mais que um grãozinho branco. É uma força da natureza e da história. Construiu impérios, alimenta o corpo, realça sabores. Então, fica a reflexão. Como é que cada pessoa pode usar todo o poder que está contido nesse cristal?